Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, já tudo tranquilo, tudo calmo, tudo na paz, né? Terminamos praticamente quase de bordar a nossa casinha, né? Aqui ainda ficou um pouquinho no acabamento, tá? Para fazer, eu deixei o fio ali de espera porque ele já estava terminando, mas aí como eu queria já ir adiantando alguns passos, né? Para não demorar tanto só nesse bordado, pra gente poder ir bordando coisas novas, né? Então hoje a gente vai começar a bordar essa árvore seca, tá? Ela vai, né, uma árvore não vai ter folha, nada, é só uma árvore seca, mas que ela vai ser rica de detalhes, tá? Quanto à casinha, algumas pessoas assim escolhem o risco ou a imagem para bordar, porque olham e acham bonito. Algumas pessoas elas escolhem porque isso traz lembranças para elas, né? Então por isso que eu uso a frase, né? Cada ponto conta uma história, né? É como essa casinha, né? Ela é uma casinha muito simples, né? Escolhi fazer o telhadinho dela, digamos, de palha, né? Não fazer de telhado. Então, o que ela representa? Eu olhando para ela, né? E janelas redondinhas, claro, antigamente elas eram quadradinhas, né? Mas essa aqui é só para dar um encanto assim no bordado, né? Eu me lembro muito da minha infância, não que eu morei numa casa assim, mas eu visitei muitas casas assim quando criança, né? E as casas, as janelas eram de madeiras, né, fechadas, né, não tinha vidro, não tinha nada, simplesmente abria ali aquela janela, né, igual uma porta, assim, digamos, né. As portas também não tinham vista, nada, era tudo muito simples, né, e os telhados todos de palha, né. Mas quando a gente entrava dentro, eu lembro que a minha madrinha muitas vezes, junto com meu padrinho, né, fomos em casas assim, porque eles moravam no sítio, né, e às vezes eles precisavam ir, porque eles iam buscar, às vezes, comida para, assim, pro gado, né, buscar verdura, outras coisas, né, que o pessoal do interior plantava, então eles se trocavam muito também, né. Então, às vezes, um fornecia o outro daquilo que não tinha, né? Existia essa coisa, né? E não era cobrado, né? Então, essa época eu plantei chuchu, deu muito chuchu aqui, mas o meu vizinho, o pé dele não foi para frente, ele ficou sem chuchu, né? Então, o vizinho vem e leva chuchu de sacolada para casa. E na outra vez que acontecer comigo, com outra coisa, eu vou lá e o vizinho me abastece. Então, antigamente era assim, né? E eu me lembro muito bem que quando eu entrava nessas casinhas, essas casinhas elas não tinham piso, né? A gente morava casa com telhado, né? Janela de vidro e tal. E essas casinhas elas eram de terra batida, né? De chão batido que eles chamam, né? Mas aquilo era muito limpo, aquilo era muito limpo. E algo que sempre me chamou muita atenção, claro que antigamente, né, o alumínio era alumínio, não era isso que a gente compra hoje em dia, né? Era um alumínio puro, era aquelas panelas de alumínio que elas tinham. Aquilo fazia um brilho só, você olhava, você podia se pentear uma panela daquela de tão limpa e o tanto que brilhava. Agora que vem assim, né, a curiosidade, porque naquela época aquele pessoal, acho que já até existia a palha de aço, né? Só que eles não tinham condições de comprar. Então, o que as mães faziam? As mães areavam as panelas, eles usavam muito aquelas bacias de alumínio também, né? Para fazer salada, né? Porque era tudo em muita abundância, assim, né? De salada, de verdura e de tudo mais. E elas areavam aquilo com a cinza, com a própria cinza que tinha os fogão de barro, assim, que era tudo, não era uma coisa assim incrementada, nada, era algo tudo muito simples, né? Aí ali elas cozinhavam o alimento deles, né? E ali depois, quando elas iam lavar, elas usavam a cinza para arear aquelas panelas, né? Então é algo assim que quando eu decidi fazer esse risco, foi algo assim que me chamou muita atenção, né? Me lembrou muito disso, né? Então por isso que eu digo, cada ponto conta uma história, né?
E daí quando eu olhei, eu disse, não, não tinha bordado ainda, tá? Um telhado assim, é a primeira vez que eu estou bordando. Mas eu gostei bastante, assim, do resultado, sabe? Quero bordar outras vezes, outros modelos, né? Mas menores, aí não tão grande que nem esses aqui. Porque quanto menor é incrível, mas mais resultado a gente consegue colocar, assim, olhando, né? Tipo, a gente pode colocar mais escuro, mais claro, mais luz, né? Do que um bordado maior. Um bordado maior ele já tem mais essa dificuldade, né? Bem, meninas, mas sem muita conversa, então vamos continuar a nossa árvore. Bom, então vamos começar com o nosso bordado, né? Que é o que importa. Eu tinha diminuído, eu vou aumentar aqui um pouco, tá? Só pra gente verificar, olhar a árvore mais de perto. Aliás, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Só para eu fazer umas explicações. Árvore. Aí. Então, como vocês podem ver, ela tem um tronco bem longo, né? E aqui ficam os galhos secos, tá? No eu aumentar ali, alguma parte do galho vai assim sumir, tá? Mas depois, quando chegar na altura de bordar aqui, daí eu vou erguer mais a câmera para vocês enxergarem bem, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar o tronco. Então, agora eu vou deixar maior. Eu tô ainda com um pouco de tosse, meninas, aqui tá muito frio. Deixa eu só ver aqui bem como é que vai ficar bem para vocês enxergarem. E a gente vai começar a bordar aqui. Eu vou começar a bordar esse lado. Porque, meninas, eu olhei lá a imagem. Vai passando o caminhão. Eu olhei a imagem na internet, tá? E como ela é uma árvore muito, muito, muito grande, eu vou fazer algo diferente nessa árvore, tá? Eu vou vir bordando aqui de baixo, claro que eu vou bordar toda essa parte, né? Como se fosse assim, digamos, as raízes, né? E aí depois aqui, meninas, eu não vou bordar ela toda inteira, tá? Eu vou no começo pegar, eu vou vir bordando pra cá. Primeiro eu vou bordar um lado, tá? Aqui na parte de cima daí eu já bordo inteiro, mas depois eu mudo a câmera e mostro pra vocês. E aí eu venho aqui e começo a bordar deste outro lado, tá? E vou subindo. Por quê? Porque depois eu quero colocar alguns detalhes aqui no meio, tá? Mas isso depois é pro final, tá, meninas? Então, para essa árvore, como ela é uma árvore seca, mas eu queria um pouco de marrom nela, mas não queria um marrom chamativo, eu queria um marrom mais discreto, assim, sabe? E aí depois eu vou estar mesclando com outras cores, tá? Então eu vou começar a bordar com o 1086, olha, pode ver, ele é uma espécie de um marrom, mas ele vai meio para um cinza, né? Então eu achei assim a cor melhor para bordar, porque eu tenho outros até que seria mais, mas ele aí vai ficar muito claro. Aí esse aqui eu vou usar depois para fazer os acabamentos, né? Então eu vou começar aqui embaixo, tá? Onde termina aqui o galho da minha árvore. Ele termina aqui. E aqui eu vou bordando, meninas, ponto longo, ponto curto, ponto longo, ponto curto. Mas lembrando, deixa eu pegar meu lápis, hoje eu esqueci até o lápis. Deixa eu ver onde que eu coloquei meu lápis. Eu vou só pegar o lápis, meninas, eu já venho porque eu esqueci. Então, lembrando que aqui eu vou puxar só um pouquinho só para eu poder marcar, não bater na câmera, tá? Então a gente vai trabalhar assim aqui, tá? E aqui vai lá, tá? Então eu vou indo assim. Aqui pode ser um pouquinho mais reto, mas aqui vai fazendo essas viradinhas, que deu bem pra ver, né? É só pra não se perder com o risco, tá?
Aqui depois a gente vai colocar uma graminha, tá? Então não precisa se preocupar aqui que fique bem certinho aqui no final. E agora a gente vai subindo. Unindo bem aqui a árvore à casa, né? Porque ela tá bem encostada, praticamente ela tá quase por cima aqui do canto da casa, né? Perceba que aqui eu tô pegando pontos maiores, tá? Não tão miudinhos, né? Só aqui nas curvas, né, que a gente vai cuidando ali para fazer bem a curva. Vou pegar mais um pouquinho. Quando chegar aqui na curva, eu não consigo fazer a curva lá, então eu tenho que vir pegando aqui, ó, um pouquinho mais. E subindo. Aqui, olha, meninas, lembra do vizinho? Então, agora é que eu vou começar os vizinhos, tá? Por quê? Porque aqui na parte de baixo é maior, né? Nosso espaço para subir. E aqui é menor, tá? Então, eu tenho que ir abrindo embaixo e fechando em cima. Olha, vem pegando um espaçozinho, tá? Olha, pode ver que fica aqui do fio, tá? De um pro outro. Pega um pouquinho mais lá pra cima. E agora eu venho fechando esse espaço. Aqui vou dando pontos às vezes um pouquinho mais curto, tá? Aqui dentro só pra fechar bem aqui.
Aqui depois se quiserem colocar mais pra cá, vocês podem vir depois que terminou e preencher mais até bem aqui embaixo, tá? Às vezes a gente precisa fazer esse tipo desse, eu chamo de retoque, né? Fazer um retoquezinho aqui, né? Aqui também, às vezes na casa, que nem aqui faltou ainda os pontinhos, eu acho, depois eu volto retocando. Porque às vezes na hora que você tá bordando, você não percebe essas diferenças, sabe? E hoje em dia a internet facilita muito a vida da gente, né? Porque se você precisa de uma imagem para você dar uma olhada de uma cor, alguma coisa, tem bastante, né? Você vai lá, só olha várias, né? Para ir tirando, né? Uma base no que bordar. Fechando aqui, ó. Ele fez notas, mas se solta fácil. Esqueci. Não soltou, mas agora eu prendo ele lá pra trás, ele é muito pequenininho. Nem vou perder tempo de trocar o fio. Agora vai ficar mexendo. Fiz outro nó. Esse não vai soltar, mas eu vou ter que desmanchar só um pouquinho. Ele tinha feito um nozinho no nozinho anterior. Esse aqui soltar aqui. E aqui a gente continua, né, o nosso trabalho. Daqui a pouco ele já preta lá pro lado de trás. É bom quando acontece essas coisas que vocês veem que isso aqui tudo acontece, né? E aí não precisa arrebentar o fio, olha, porque ele não influencia em nada. Ele é um nozinho tão pequenininho que normalmente eu não paro o trabalho por conta, a não ser quando é maior que nem aquele lá, né? Aí não tem como, né? Também tanto lado, tanto faz o lado que começa. Eu começo por aqui ou por lá, daí é vocês que decidem, tá? Eu comecei por aqui porque aqui pra mim facilita mais, né, o bordar. Por causa da câmera. Dá pra virar só um pouquinho aqui. Empurrar. Deu.
Então, aqui em diante também eu vou começar os vizinhos, tá? Já fiz um aqui, olha. Ó, o meu nozinho já prendeu lá na parte de baixo, tá? Ele já deu a altura lá do fio, então ele ficou lá pra trás. Viu como não precisa nem se estressar? Agora eu vou fazendo os vizinhos, tá? Ok, meninas? Então, assim eu vou bordando até o final, depois eu volto mostrando pra vocês. E meninas, então eu terminei a base, tá, da árvore aqui. Aí vim subindo, né, bordando. Agora eu vou começar a bordar um pouco de claridade, tá? Então aqui agora eu vou subir com um pouco de claridade, depois eu venho com o fio, com a cor normal que eu comecei a bordar aqui a parte de baixo. Então vamos lá. É a cor que eu vou bordar agora, deixa eu ver que eu misturei aqui, achei. É o 392, tá? Ele é um tom mais claro do anterior, olha, dá pra ver bem, né? Então, vamos começar a bordar. E a mesma coisa. Ponto alto, ponto curto. Ponto alto, ponto curto. Só eu vou virar um pouquinho mais pra cá, só pra facilitar eu bordar. Olha, assim eu vou subindo. Acho que tá dando pra ver bem, né? Eu vou aumentar aqui um pouco. Meio. Agora dá pra enxergar melhor. Tá vendo? Só que eu tenho que virar aqui, porque senão eu não consigo bordar. Vou organizar melhor aqui.
Às vezes vai bordando, eles soltam uma pontinha ali. Você esquece de puxar o fio, aí quando você vê a pontinha fica presa. Ok, olha como é que tá ficando. Eu só tô subindo um longo e um curto, um longo e um curto. Ok, meninas? Então eu vou dar uma paradinha aqui. Fiz nos riscos aqui no meu desenho, tá? Por isso que eu gosto do desenho. E tirar o risco para daí deixar sempre aqui do ladinho. Então eu vou riscar aqui no tecido, tá? Para vocês só terem uma base. Então mais ou menos aqui assim. Eu estar bordando umas... não é bem um musgo, normalmente a árvore quando ela é assim mais velhinha, né? Ela tem essas manchinhas, né? Então, digamos, tem uma aqui, aí depois eu vou bordar a outra mais aqui em cima e a outra bem mais lá pra cima. Então vejam, são manchinhas, né? Manchinhas brancas. Que elas têm, é tipo um musguinho assim, digamos, né? Que ela cria, né, na casca dela. Então, olha. E agora eu continuo subindo, tá? Então, eu vou subindo com esse claro até em cima, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem. É que eu deixo alto assim, que daí visualiza melhor, né? Então, eu vou vir, meninas, com esse branco, vou dar a volta até aqui assim, mais ou menos, né? Uma altura aqui. Que é onde tá batendo a claridade. Realmente a claridade bate mais, digamos, aqui, né? Pra parte de cá. Aqui depois também eu vou estar colocando, tá? Um pouquinho de claro aqui, mas é muito pouca coisa, tá? Não muito. E daí depois eu venho daí bordando aqui com vocês, daí a parte do musgo, ok? Então eu vou terminar de bordar essa parte mais clara e daí eu volto pra gente bordar junto a parte do musgo. Então, meninas, dando sequência ao nosso bordado, eu bordei daí então toda essa parte aqui no tom mais claro, tá? Até aqui em cima, uma altura mais ou menos aqui assim. Aqui eu vim bordando esses, como se fossem uns redondinhos, mas não precisa ser bem redondo, tá? Que são aquelas, como seriam, musgo, né,
Nas árvores mais assim, mais velhas, digamos, ou nas árvores secas, elas têm bastante disso aqui, tá? Aí depois eu vou estar mesclando com o tom da cor anterior do marrom, que é a parte mais escura. E aí depois eu venho colocando mais uns detalhes, tá? Então agora eu vou continuar bordando o mais escuro, tá? E aí eu vou mesclando esse aqui, acompanhando o risco. Aí eu vou deixar mais próximo, né? Pra vocês estarem enxergando. Deixa eu puxar a câmera mais pra trás, senão vocês não vão ver. Puxar mais pra cá um pouquinho, só pra eu conseguir bordar. Desculpe a tosse, meninas, mas aqui tá muito, o frio continua. E tá todo mundo tossindo. Quem não tá tossindo tá com gripe, quem não tá com gripe tá com dor de garganta, e assim vai. Então, e agora eu continuo subindo, tá? Um ponto curto, um ponto longo. Gente, se estiverem escutando miado, agora de manhã eu tive uma surpresa. Eu soltei meus gatinhos para andar lá fora no quintal, que eles gostam de dar uma volta de manhã no quintal. E aí, de repente, o meu gato, ele entrou com um outro gato, muito bonitinho, branquinho, com laranja, assim, umas manchas laranja, coisa mais linda, o gatinho, não sei se é gato ou é gato. E tá miando, não sei se ele se perdeu, o que aconteceu, abandonaram. Aí eu dei uma água, dei uma comidinha, mas deixei ele lá fora, porque os meus ficam loucos aqui dentro. E aí entra meu gato e entra o gato junto, sabe? É tipo assim, ó, mãe, adotei, né? Mais um, tipo, tá louco? Mas enfim, né? Depois eu já vou botar lá nas redes sociais, se alguém perdeu. Às vezes o pessoal tá procurando, né? Um gatinho. E eu acho que acabou se perdendo porque é um gato muito bonito, assim, bem cuidado, bem tratado. Só que daí para não brigar com a minha gatinha, tem uma gatinha que ela não aceita gatos outros de fora, é só ela. Aí para não brigarem. E eu já tenho dois, eu tenho um de 12 anos e a Sininho que tem, vai fazer 4 anos. Essa ligeira trocar o fio aqui que eu esqueci. Deixar o fio pronto na agulha. Depois temos que ver o que vamos fazer com o gatinho.
ficou uma pontinha. Provavelmente foi do nozinho que subiu, a gente corta fora. Pronto. E eu aqui em casa já tenho muitos adotados, né? Então fica complicado, né? E aqui em casa, se a gente for esperar parar de latir, parar de miar, a gente não faz nada da vida. Assim, pronto, já desmanchou. Às vezes só não puxar ele desmancha. Aqui, ó, meninas, eu tô bordando bem rentinho, tá? Eu sou com coça. Depois a gente vai terminar. O bom do bordado é isso, que se você já tem ideia do que você vai fazer, né? Você pode ir bordando uma cor, quando enjoa de uma, se pula pra outra. Por isso que é gostoso bordar. E se não ficou bom, a gente desmancha e faz tudo de novo. E aqui eu já comecei pegando, ó, na cor de cima.
Agora eu vou terminar o fio, tá, meninas? Trocar o fio, já volto. Bom, então vamos continuar nosso bordado. Deixa eu pôr só o fio pra cá. Eu tô com 2 agulhas que facilita o trabalho, né? Então vamos continuar o bordado. Vou mostrar essa parte, tá, meninas? Aí depois eu já trago pronto. Mas pra vocês verem mais pertinho, eu já mostro o resultado. Deixa eu mudar a posição da minha cadeira aqui, talvez facilite mais. Agora já cheguei aqui de novo, olha, aí eu só vou pegando aqui entre meios pontos. É só ir continuando.
lá pra cima. Acho que tá dando pra ver, né? Vou colocar mais pertinho assim. Olha, pego no meio do ponto, tá? Vou jogando pra cima. Mais ou menos no meio dos dois outros pontinhos, às vezes precisa pegar já 2 pontos meio seguidinho assim, mas sempre tentando, olha, um longo, um curto, um longo, um curto, tá? Pra não ficar digamos, uma escadinha ali, né? Porque na árvore isso aqui é uma coisa que não é assim certa, né? Ela é. Ok, meninas, acho que deu para entender bem, né, essa parte. Olha como fica bonitinho, né? O mescladinho aqui. Aqui também, se vocês quiserem colocar outras cores, também pode colocar. Pode até já vir sumindo com um pouco de verde, assim, mesclando como se fosse um musguinho, tá? Aí vai do gosto de cada artesã, né? Eu vou vir depois mesclando aqui um pouquinho, tá? Mas depois por cima, tá? Mas nesse momento agora eu vou subir com essa cor até em cima. Aí depois eu volto fazendo, porque eu quero fazer uns acabamentos na parte de cima, lá nos galhos. E aí depois eu já venho combinando os galhos com a parte do tronco, tá? Mas o tronco, por enquanto, eu subo assim. Bom, meninas, eu vou bordar até uma altura, tá? Vou diminuir aqui. Eu vou bordar até aqui em cima, uma boa altura aqui, depois eu volto mostrando pra vocês, aí eu vou baixar mais o bastidor. Acho que daí fica melhor pra gente visualizar, né? Mesmo porque a parte da árvore ainda fica na parte presa ali do bastidor, mas esse depois eu arrumo. Então eu vou seguindo nesse mesmo sentido, tá? Acho que deu pra entender bem. Aqui depois eu vou colocar claridades também na parte de cima, mas aí eu mostro depois, ok, meninas? Bem, meninas, eu dei uma adiantadinha, tá? Só passei assim para mostrar o passo a passo para vocês, tá? Então, começamos aqui com o tom mais escurinho, né? Aqui foi colocado um tom mais claro, tá? No vídeo, cada vez que eu troco o fio, ela vai ter o número, tá? Do fio que eu estou utilizando. Aqui também, daí fiz tipo, fosse uns musguinhos, tá? Esse aqui depois a gente vai complementar, tá? Ainda não vai ficar assim. Então, daí eu vim trabalhando aqui, né? Pontos longos, pontos curtos, vim subindo. Primeiro eu bordei aqui a parte clara, depois eu vim bordando a parte escura. Aqui, eu coloquei um pouco de claro também, é como se tivesse batendo uma claridade ali, né? De lá pra cá. Aí eu vim subindo, aqui também eu coloquei para dar assim um pouco de movimento mais claro, né? Um galho mais claro. Aqui também eu subi até aqui, tá? Agora eu vou vir bordando a cor mais escura. Tá? Eu bordei alguns galinhos aqui para vocês estarem visualizando.
que é assim, eu não bordei muito fininho, um pontinho só, tá? Eu vim assim numa média com 2 pontinhos, tá? Aqui também 2 pontinhos, né? É só para não ficar assim muito fininho também, né? Mas claro que se vocês quiserem deixar também mais grosso, digamos, né? Mais, aí também pode colocar mais pontos, mas eu achei que com 2 ficou bem legal, né? Então eu não terminei ainda, agora eu vou lá terminar de bordar, tá? E daí eu trago pronto já os raminhos todos, né? Aqui a gente ainda tem mais um pedaço do caule, né? Que aqui eu subo. Aí eu venho no caule, talvez aqui também eu vá pôr um pouquinho de claridade, tá? Outra coisa que eu queria explicar para vocês, menina, que eu tenho certeza que quando vocês chegarem nesse ponto vai ter um pouco de dúvida. Porque assim, a gente tá seguindo reto, né, com o nosso. E estamos dando a volta, para não fazer assim, chegar, eu subi todo reto aqui, aí eu chego com o tronco e coloco aqui, eu queria uma sequência do tronco, sabe? Eu não queria que chegasse, terminasse, digamos, o meu bordado aqui, aí eu pegasse daqui lá pra cima, não, eu precisava de uma sequência. Então, como eu troquei aqui, já tinha trocado aqui também de cor, né? Colocado esse clarinho. Então, como que eu fiz aqui? Então, eu vim subindo. Aqui eu coloquei pontinhos mais retos, tá? E aqui daí eu fui virando com pequeninos pontos, tá? Que é o ponto mais curtinho, que a gente já trabalhou bastante, né? Bem curtinho para ir fazendo a volta. Lembra no abacate, nas aulas anteriores, então a gente trabalhou bem essa volta, né? Aí também a gente lá trabalhou bastante o ponto vizinho, né? Que é o ponto que abre, tá? Então aqui também eu coloquei alguns pontos vizinhos, tá? Para ter mais essa abertura aqui, porque aqui veja que a parte de baixo tá mais estreita do que a parte de cima, né? Então, aqui eu tive que colocar alguns vizinhos para aumentar os pontos, tá? Aí eu venho subindo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui vocês podem ver, eu deixei até um demonstra para vocês, não terminei ainda para vocês verem. Então, vocês vejam que aqui, olha, eu tô indo com o ponto reto aqui, tá? E termino bem aqui no risco, tá? Meio que acompanhando esse ponto que sobe para lá, tá? Então, agora eu coloco mais um pontinho reto aqui, abro aqui um pouquinho um vizinho, vou colocar mais um pontinho reto aqui, e aí eu vou colocar mais um pontinho no meio para fechar o V. E aí eu já subo lá para cima, tá? Então, aqui da mesma forma, olha, eu bordei aqui, tem os pontinhos retos, e aí depois eu fui dando a volta, né, para lá e para cá. Aqui também é a mesma maneira, olha, que eu cheguei aqui também, olha, os pontinhos retos, tá? Aí, muito lentamente fui virando pra cá, porque assim, a gente já vem aqui trabalhando um pouquinho antes dessa volta, tá? Não vai fazer a volta lá em cima, é aqui, tá? Aí você faz a volta e sobe aqui alguns pontinhos, coloca um vizinho também se for necessário, tá? Então, terminei aqui nessa voltinha, né, com pontos retos, e daí daqui eu já fui trabalhando lá pra cima. E eu acho que essa parte ficou bem explicadinha, né? Porque assim, quando eu comecei a bordar, eu não sabia muito. Quer dizer, isso aqui é coisas que eu fui aprendendo sozinha, tá, meninas? De qual é a forma melhor para você fazer um acabamento aqui, né? Para não chegar e ficar aquela coisa aqui, o meu daí partia aqui para lá e partia aqui para cá, mas aqui ficava uma abertura, digamos, né? E aí também ficava feio, por mais que colocasse pontos para tampar, o ponto que aqui não casava com o ponto de cá e nem do ponto de cá, né? Então ficava aquele negócio esquisito. Daí colocava mais pontos, daí de longe você enxergava que tinha pontos amontoados aqui, né? Então desta forma é um pulo do gato, assim que a gente costuma dizer, né? Também chegou aqui com os pontinhos retos, faz vizinho e aí devagarinho já vai virando para um lado e vai trabalhando para o outro, tá? Então, claro, primeiro trabalho um lado, depois trabalho o outro, né? Mas aqui daí agora você já sabe, né? Já dá pra ver aqui, né? Que tem os pontinhos, olha. Tá, se separar ali dá pra ver, olha. Tudo pontinho retinho ali, curtinho, né? Eu cheguei aqui e acabei aqui, tá? Agora eu coloco mais um pezinho, coloco mais um e aí eu já posso subir
acompanhando aqui o restante do galho, né, da árvore. Então seria isso, meninas. Eu vou terminar de bordar a parte de cima, tá? Eu tive que tirar daí do suporte, porque eu gostaria que ficasse inteiro, né, para vocês olharem inteiro como que tá ficando, né? E aí fica mais fácil só para gravar, porque eu não vou bordar, tá? Aí na próxima eu já trago a árvore prontinha, tá? Daí já bordada toda essa parte. O acabamento dela eu vou deixar pro final. Ela ainda vai ter acabamento, sabe? Ela vai ter muitos detalhezinhos assim ainda nessa árvore. Por quê? Não é porque é uma árvore velha, digamos velha, ou uma árvore que secou, né, por algum motivo, que essa árvore não tenha vida. Essa árvore tem muita vida, né? Mesmo na natureza a gente vê, cresce trepadeiras, num galho seco, um tronco seco, os passarinhos gostam de fazer ninho. Então é algo assim que não é porque tá seco que tá ali, né? É algo que tem muita vida. Então a gente vai aí depois no final colocar vida nessa árvore, tá? Mas esse daí fica para depois, tá? Primeiro eu vou terminar, depois eu trago mostrando para vocês como que ficou. Aí a gente já vai pular para a parte de cá, tá? Vamos bordar a parte de cá. Eu aqui ainda preciso encomendar o fio. Aí depois eu vou ver também para o final qual tom eu poderia jogar aqui, se é necessário, é uma combinação mesmo desse aqui, ou a gente consegue colocar algo diferente que contraste com esses pontinhos aqui, com essas cores, né? Mas aí então esse aqui fica para depois. Então eu vou terminar e daí depois a gente volta para começar pro outro lado. Espero que estejam gostando. Aqui meu fiozinho ainda tá aqui, eu preciso terminar o contorno, tá? Mas aí depois eu já volto com tudo isso aqui terminado, tá? Aí pra gente passar pro outro lado. Então, meninas, terminei a árvore. Claro que falta fazer os acabamentos ainda. Lembra que eu falei para vocês que a gente ainda vai dar um pouquinho de vida nessa árvore, né? Não vai deixar ela só assim. Mas já o resultado eu gostei bastante, tá? Então eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Então, eu vim bordando esse marrom escuro, né? Depois aqui eu vim bordando um pouco de luz, né? Nesse tom aqui. Eu tinha parado mais ou menos aqui assim, com esse tom, né? Mais claro. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e continuei bordando, tá? O mais claro. E na parte de cima, o marrom mais escuro. Aqui, como a árvore, ela vai pegar, digamos assim, os galhos dela, né? Na parte mais, digamos assim, mais clara do céu, né? Digamos, pegando mais a claridade daqui para lá, né? Então, eu continuei com esse tom nos galhos também, tá? Nesses aqui de baixo. Nesses aqui eu já coloquei o marrom mais escuro, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, olha, eu peguei aqui, daqui eu vim pondo pra cá mais claridade, tá? E nos galhos de cima eu utilizei o marrom escuro. Aqui eu também coloquei um pouco de claridade, tá? E aqui também eu coloquei um pouquinho de claridade, mas os galhos eu deixei o marrom escuro, ok? Então, acho que aqui não ficou muita dúvida, né? Que daí eu vou encerrar essa árvore e aí depois eu vou passar para essa outra árvore que a gente vai estar bordando, né? E aí aqui embaixo a gente tem esses, digamos, umas mini arvorezinhas, arbusto. Então, vamos bordar como mini arvorezinhas, né? Aqui atrás. Aí eu venho, acho que bordando primeiro essa parte de trás e daí depois eu venho bordando a árvore. Porque aqui, como vocês veem, nós bordamos primeiro a parte do arbusto e depois a gente bordou a árvore, né? E eu achei que ficou bem legal assim. Aqui a casinha, gente, eu terminei de fazer aqui o acabamento, né? Que faltava. Coloquei um pouquinho de luz aqui, um escurinho aqui. É como se fosse assim, digamos, uma sombra aqui da chaminé, porque se a luz está vindo assim, ela bate, então vai ter um pouquinho
digamos assim, de escuro, né, da chaminé. Aqui, meninas, eu vou modificar um pouco essa casa, tá? Não achei muito legal fazer um arbusto já muito aqui junto no beiral, né, da porta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bordar até aqui embaixo, tá? Na altura da porta, de um lado, e aqui também eu venho bordando, tá? Também aqui na altura da porta, mais ou menos aqui assim. E aqui, daí sim, eu vou bordar os arbustos, tá? Então, só aqui e aqui que eu vou aumentar um pouquinho mais. A gente, assim, faz o risco pensando em uma coisa, mas depois, quando a gente começa a bordar, a gente já percebe que não ficou bem legal, né? E como eu faço, por isso que eu gosto do bordado, porque o bordado a gente pode mudar a hora que a gente quiser, né? Eu acho que então dá para bem legal para vocês estarem vendo. Ainda estou com o meu suporte celular o anterior, mas tá para chegar o novo. Assim que chegar o novo vai facilitar muito a vida da gente. Hoje não coloquei no bastidor porque como eu ia só demonstrar para vocês, né? A árvore, o resultado, como eu tinha prometido que ficou, né? Então dá para ver bem direitinho. E aí depois com o outro bastidor, o outro suporte vai ficar bem melhor. Mas eu achei já assim, gostei muito do resultado da árvore. Aqui a gente ainda vai colocar uns verdinhos, tá? Ainda vamos colocar umas florzinhas, né? Então vai ficar bem bonitinho assim. Mas esse a gente vai deixar por último, tá? Primeiro a gente borda pro lado de cá e daí depois a gente já vai colocando pro lado de lá. O que combine pro lado de cá, porque como a gente não tem assim a pintura em si, né? Então a gente vai imaginando como que isso vai ficar, né? Mas nós temos imaginação bastante, né? Para conseguir fazer um bordado desse bem bonitinho. Ok, meninas? Então a aula da árvore dessa aqui tá encerrada, tá? Depois a gente volta só fazendo os acabamentos. Daí eu vou voltar para bordar os musgozinhos aqui atrás, tá? Com vocês. Ainda precisamos acabar o que tá do lado de cá também. E é que assim, bordado é uma coisa demorada, né, pra gente fazer. Então eu vou fazendo também no meu tempo livre, né? Às vezes à tarde eu sento, daí consigo bordar um bom tanto, né? Às vezes de manhã, daí eu tô com um tempinho. Também aproveito para bordar, daí tem que gravar, daí a gente também tem os vídeos, né, que a gente precisa estar editando, então é bem trabalhoso, né, ele é demoradinho para fazer, né. Mas então, meninas, se gostaram do vídeo, compartilha, conta para as amigas, conta para as inimigas também, olha, tem uns vídeos legais lá, daí ela vem assistir. E aquilo que eu falo, daí não incomoda a gente, né? As pessoas quando têm o que fazer, elas dão sossego, né? Não perturbam. Mas é isso, meninas. Então, gostando, né? Eu peço, assim, a gentileza, né? Se puder compartilhar com as amigas, daí também virem, olhar. Mostra pra mãe, mostra pra tia lá que gosta de fazer os bordados, né? Então, é isso. Aí a gente volta na próxima aula, acho que fazendo vou ver ainda o que eu vou bordar, se eu vou bordar primeiro os músicos, mas eu acho que primeiro esses aqui, daí depois eu vou bordar a árvore, né? Daí fica mais fácil assim. Então, até a próxima aula.